E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Campeonato Espanhol deveria ter, no próximo final de semana, o clássico entre Barcelona e Real Madrid no Camp Nou. A Liga Espanhola decidiu adiar o jogo por questão da temperatura política em Barcelona, das diversas manifestações que estão ocorrendo por toda a cidade, por toda uma questão da decisão da Justiça Espanhola de prender os líderes do movimento independentista catalão. Vou fazer um vídeo explicando rapidamente o que é, mas assim, é um vídeo simplificado, tá? Se você quiser mais informações sobre a questão, se aprofundar na questão política, sugiro buscar depois fontes especializadas. Estou querendo dar um vídeo simples, rápido, para quem gosta de futebol e quer entender um pouco, só para ter um pouco de noção do que está acontecendo. Bom, não é de hoje que os catalães têm uma questão mal resolvida com a Espanha, né? Que alguns gostariam de mais autonomia, alguns gostariam de independência, né? E isso vem já de muitas décadas e acabou até se acirrando quando o ditador Franco assume o poder depois da Guerra Civil Espanhola nos anos 40. Né? Ele é um líder militar, né? E que proíbe manifestações de regionalismo, de nacionalismo das diversas nações que compõem a Espanha, inclusive a da Catalunha, e inclusive isso fez com que até no futebol a gente tivesse coisas, por exemplo, o Futebol Clube Barcelona passou a se chamar Clube de Futebol Barcelona, tiveram que adotar nomes em castelhano, em espanhol, né? O espanhol, né, de Barcelona passou a ser espanhol com aquele N com um tiozinho, né, porque a forma em castelhano de escrever o nome, não na forma catalã, espanhol. E o Athletic Bilbao passou a se chamar Atlético de Bilbao. Então isso a gente vários clubes tiveram que passar por isso, e mesmo os cidadãos tiveram que adotar sempre nomes em castelhano, em espanhol. Então, por exemplo, não podia alguém se chamar Jordi, que é um nome Jordi, que é um nome bem catalão, tinha que chamar Jorge, que é um nome em castelhano. E aí vai, né? Várias coisas que aconteciam. E era proibido até falar em catalão. E os Jogos do Barcelona acabaram se tornando um espaço de demonstração dessa ligação aí dos catalães com a Catalunha, com a cultura local e mostrar insatisfação com a situação, com o governo central de Madrid. Né? Isso acabou até formando muito da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona também, ainda mais quando os dois começam a polarizar e se tornar os dois grandes times da Espanha, as duas forças dominantes, isso nos anos 70, né? Até então o Atlético de Madrid, por exemplo, tinha quase tantos títulos quanto o Barcelona, e o Atlético de Bilbao também era uma força muito presente ali nas primeiras posições do Campeonato Espanhol. Valência também, vez outra, aparecia. Mas isso não significava que todos os catalães queriam necessariamente a independência. Muita gente queria, na verdade, mais autonomia. Né? Mesmo depois que o Franco morre, no final dos anos 70, começa a liberar um pouco algumas leis e o catalão volta a ser admitido, passa a ser admitido até como uma língua oficial da região da Catalunha, junto com o espanhol. E placas podem estar escritas em catalão. Em Barcelona, a maior parte da sinalização é em catalão, não é em espanhol ou bilíngue, a maioria é em catalão mesmo. Assim, até coisas como você vai no McDonald's de Barcelona, o cardápio lá muitas vezes está em catalão. Mas isso não significava, né? Muitos só queriam mais autonomia, né? Que a Catalunha, que é uma das regiões mais ricas da Espanha, queria ter mais autonomia, queria não só cultural, mas até econômica ali para atender as demandas aí da sua população, demandas culturais, econômicas, das mais diversas. Então muita gente, na verdade, até brigava por mais autonomia. E várias pesquisas foram feitas daí ao longo de vários anos e muitas vezes mostrava que essa divisão, tem catalão que quer ficar com a Espanha, né, que quer continuar, tinha catalão que queria independência e tinha também uma grande parte de pessoas que queriam só mais autonomia. De qualquer forma, o movimento foi crescendo e no final da década passada
o governo espanhol até muda o status da Catalunha de província a região autônoma para se tornar até uma nação com mais autonomia mesmo. Só que daí vem a crise do final da década passada, né? E em 2010 o governo espanhol volta atrás, retrocede o status da Catalunha, tirando uma parte da autonomia, até de poder do governo local, por exemplo, porque começou para resolver um pouco os problemas econômicos da Espanha como um todo, passou a usar um pouco mais o dinheiro da Catalunha, né, porque é a região mais rica, então para poder pegar um pouco mais dos recursos gerados na Catalunha para destinar para outras regiões. Isso começa a aumentar a insatisfação dos catalães e isso acaba se transformando num movimento de independência que fica um pouco mais forte, né. Tem um plebiscito que não é aceito pelo governo espanhol, que daí dá larga margem de vitória para o independentismo, mas também por não ser aceito, ele não só não foi aceito pelo governo espanhol, ele também não foi aceito pelos catalães pelos catalães, nesse caso, pelos moradores da Catalunha, que são a favor da Catalunha permanecer, né? Isso inclui pessoas que são de outras regiões da Espanha que moram na Catalunha e catalães mesmo que gostam de fazer parte da Espanha. Então, eles boicotaram, não era obrigatório o voto, a participação, então é lógico também que a independência ganhou com larga margem. Mas isso mostrava que o movimento ganhava cada vez mais força e teve uma outra votação em 2017 e que em que o parlamento catalão participa de forma mais forte, mais presente, para legitimar esse referendo e a independência ganha novamente. Os vencedores, os líderes desse movimento dentro do parlamento catalão chegam a declarar a independência da Catalunha por 10 segundos, né? Porque eles declaram a independência, mas imediatamente, no mesmo momento, assim, eles falam que é momento de conversar com a Espanha para ver como vai. Então, na verdade, a Catalunha não ficou exatamente independente, né? Mas ela diz, olha, nós votamos por isso e agora vamos ter que resolver. Agora, Espanha, vamos resolver? Ficou mais ou menos nessa situação. O governo espanhol, ao invés de falar, vamos conversar, vocês querem mais autonomia? O que vocês querem? O que eu posso fazer? O governo espanhol, ao invés de fazer isso, foi pro pau, né? Então mandou prender os líderes desse movimento, que eram líderes políticos, de partidos políticos constituídos, eles eram eleitos democraticamente, mandou prender, alguns até fugiram para a Bélgica, por exemplo, para não serem presos. E começa a ter várias manifestações, mandou exército e a polícia agirem contra manifestantes e na força manteve a Catalunha como parte da Espanha, mas assim, não quis negociar, né? E isso acirrou ainda mais os ânimos. A gente sabe como acontece. Quando você quer alguma coisa e o outro lado não te ouve, é aí que você quer mais, qualquer que seja essa coisa, né? E então os catalães agora ficaram ainda mais pró-independência, né? Cada vez menos dispostos a aceitar uma conversa que simplesmente resulte numa melhoria das condições, aumento da autonomia. E nessa semana agora aconteceu o julgamento de alguns desses líderes do movimento de 2 anos atrás, com a prisão decretada. E daí os catalães falam, estamos na Europa, na União Europeia, e tem preso político, porque eles estão sendo presos por estarem manifestando uma ideologia política. Eles não cometeram nenhum outro crime, né? Porque não seja isso, não existe uma denúncia de corrupção por trás, alguma coisa assim. Então, agora as manifestações ficaram ainda mais fortes, são manifestações que não são concentradas em um ponto da cidade, são espalhadas em vários pontos da cidade, há manifestações, então elas também são mais difíceis de conter, e alegando um receio de que faltaria segurança para a realização de um Barcelona e Real Madrid no fim de semana que vem, a Liga Espanhola chegou até a pensar em mudar o jogo para um outro lugar. Chegaram até a falar em fazer um jogo em Miami, né, porque a Liga está querendo fazer um jogo em Miami. Eles falaram só fazer esse, mas é óbvio que não foi aceito.
Então esse jogo foi... Eles chegaram a propor inverter o mando, fazer esse jogo ser mando do Real Madrid e no segundo turno virar mando do Barcelona. Mas não foi aceito, então o jogo foi adiado. Não, assim, eu não acho que os manifestantes catalães nem iriam querer zicar esse jogo, assim, criar uma condição que impedisse a realização desse jogo, porque na verdade esse jogo seria um palco tremendo para que os manifestantes catalães falassem sobre a causa deles. Então, e o Barcelona certamente ajudaria a patrocinar qualquer movimento, qualquer mosaico, qualquer grito, qualquer canto, qualquer faixa no gramado, qualquer coisa que os manifestantes quisessem e o Barcelona pudesse ajudar, o Barcelona ajudaria. Então, acho que o que a Liga Espanhola quis foi, na verdade, evitar que esse jogo se transformasse num palco de manifestação política. Acho que não tem a ver com falta de segurança, porque eu acho que os manifestantes nesse caso usariam, fariam questão de não criar alguma situação que pudesse atrapalhar a realização desse jogo, porque eles saberiam que esse jogo é importante para eles também, tá? Mas foi isso que aconteceu. Eu tentei relatar só os fatos, assim, não sou castelhano, não sou catalão, já fui à Espanha, mas nunca vivi nesses lugares, então assim, tentei falar as coisas mais descrevendo os fatos, assim, sem dar um juízo de valor nas questões, sabe? Mas mostrando por que os catalães estão tão revoltados com o governo espanhol. O que o governo espanhol alega uma região está querendo independência, e eles estão tratando como se fosse uma região rebelde, né? Então, por isso que até usaram da força para conter esse movimento, por interpretarem que é como se fosse uma província rebelde, alguma coisa assim. Tá bom? Mas é isso, então, espero que tenham gostado desse vídeo. Falei pouco de futebol aqui, né, mas só para quem quiser entender o que está acontecendo de forma muito resumida. Vou tentar pegar uns links e deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser entender de verdade, assim, com mais profundidade a questão. Fiz de forma bem simplificada para quem tá mais querendo só saber por alto, ter uma noção do que tá acontecendo, tá bom? Então é isso. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, se inscreva no canal, clica no sininho, escreva nos comentários o que você achar sobre a situação. Se quiser, siga nas redes sociais, @ubiraleal no Instagram, @ubiraleal também, igualzinho no Twitter, ubiraleal6 no Facebook. E é isso então. Um abraço e até mais.